pouco, na verdade eu coloquei aqui o tema processo de pesquisa e UX design, mas eu vou falar bastante sobre processo de design, entrar em UX design e depois algumas coisas sobre pesquisa. O que eu pretendo comentar, pretendo falar com vocês é sobre design centrado no usuário, design thinking, UX design, design emocional, empatia, alteridade, confiança criativa e também depois parte de pesquisa. Tá assim, bem grande na verdade, tá 1 hora mesmo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer comentário, fala na hora, eu acho que foi melhor porque depois pode esquecer, ou também se quiser procurar para falar depois, abrir, enfim, fiquem à vontade, né? Então, falando sobre design, a gente entrando com design centrado no usuário. O que é design centrado no usuário? Design centrado no usuário é um processo de design que se concentra nas necessidades e os requisitos dos usuários. Isso significa ter foco nas necessidades, nos desejos, nas limitações dos usuários durante todo o processo de tomada de decisão de um projeto. Então, desde a pesquisa, desde o entendimento do que é o projeto, até o que a gente pretende atacar, o que a gente precisa atacar, o que a gente precisa resolver. E todas essas tomadas de decisões do que é melhor, de quais são as melhores soluções, sempre focado no usuário. Ele é um ciclo iterativo e com imersão. Então, as primeiras etapas, né, começando pela primeira etapa, identificar requisitos, criar soluções alternativas, construir protótipos testáveis e avaliar com os usuários. É muito importante a avaliação, e a avaliação sendo constante durante o processo, você fazer esse processo ciclicamente, né? Você identifica os requisitos, você cria soluções alternativas, você constrói esses protótipos, torna eles testáveis e avalia com os usuários o que está funcionando, o que não está funcionando e a partir dali identifica o que pode melhorar, novas soluções, constrói protótipos e avalia novamente, isso ciclicamente. O objetivo é sempre entregar experiências mais eficientes, satisfatórias e amigáveis ao usuário. E principalmente, fazer as pessoas felizes. Quando a gente fala de design centrado no usuário, a gente fala de inovação. Inovação, enfim, tem várias definições, mas é interessante observar a inovação como sendo um encontro entre a necessidade, a possibilidade e a viabilidade. Ou seja, a experiência, a tecnologia pelo que vai possibilitar chegar àquela experiência e a viabilidade, a sustentabilidade daquele negócio. Então a intersecção desses 3 ciclos se torna a inovação. É importante também a gente conversar sobre inovação, que inovação é diferente de invenção. Na verdade, uma inovação não precisa ser algo totalmente novo. A inovação, na verdade, é uma mudança de significado, uma ressignificação. Ou seja, quando algo, com alguma mudança, algum estímulo, alguma tecnologia nova, alguma forma de ver as coisas diferentes, torna um significado novo. Sempre com o objetivo de melhorar as experiências das pessoas. Então, o tamanho da inovação ele não pode ser medido pelo tamanho do dispositivo que o gera. Na verdade, ele tem que ser medido pelo seu resultado. Isso foi meu irmão que falou, por isso que eu botei ali. Ou seja, um foguete indo para Marte realmente é uma coisa extraordinária. Mas talvez uma pequena mudança, um software simples, pode gerar uma melhoria na vida de milhares de pessoas. E é uma coisa muito simples. O que importa não é o dispositivo, não é a interface em si. O que importa é a mudança de comportamento, o significado que isso gera. É também importante a gente observar que inovação depende do contexto. E ele não acontece no mundo das ideias. Ou seja, uma inovação ela nunca fica no mundo das ideias. Você pensa em algo, é criativo, enfim, mas não concretiza isso, nada acontece. Por isso que é muito importante a gente estar o tempo todo procurando inovar, melhorar a vida das pessoas e botar isso em prática. E a inovação depende do contexto. Por quê? Nem sempre o que é inovador para uma pessoa, para um contexto, para um país, vai ser inovador em outro contexto.
Talvez o que é inovador no Brasil não seja hoje inovador para a China. Talvez o que seja inovador, por exemplo, em startups, ou melhor, talvez o que seja inovador, por exemplo, um processo criativo que hoje é muito utilizado em startups, pode ser muito inovador, por exemplo, se a gente for falar nesse processo criativo em educação, em escolas, que hoje costuma ser muito engessado, né? E aí a gente começa a criar, a inovar a partir da necessidade, da identificação e do trabalho focado no usuário. Então a gente começa por aqui. Começando por ali, falando sobre uma abordagem, a abordagem Design Thinking, foi idealizada como um processo em 69 pelo Simon e foi principalmente popularizado pelo Tim Brown na IDEO. O Design Thinking é, na verdade, uma das abordagens mais conhecidas que foca no usuário e que busca desenvolver a inovação. Existem várias abordagens, né? Vários métodos também, mas o Design Thinking ele é uma forma fácil de ver isso acontecer e fácil de ver as macros etapas dele, né? Ele utiliza como base o Double Diamond, que é, você parte de um problema, você diverge, ou seja, você busca o máximo de informações a fim de descobrir sobre aquilo, você converge para definir o que você vai trabalhar, o que você vai atacar, que é a definição do problema, você torna de volta a divergir, e aí você explora diferentes soluções alternativas para solucionar, para conseguir resolver aquela necessidade, aquele problema identificado. E quando você tem essas alternativas validadas, você converge para implementar uma solução que é a melhor solução naquele caso. E o Design Thinking ele utiliza essas 5 macroetapas que estão em azul e a gente, enfim, coloca a contextualização como um ponto de partida, que é o start do projeto. Então, o que é a contextualização? Basicamente, do que se trata esse projeto? Às vezes, é bem comum, na verdade, nem se saber do que se trata o projeto. Às vezes, se sente uma dor que não é nem muito bem explicada. Sabe que tem algum problema, algum gargalo, alguma coisa não está funcionando. E a partir do estudo daquele problema, da empatia, da etapa de pesquisa, que se define melhor esse problema. Isso é um fluxo comum. Mas às vezes você já tem um ponto de partida. Então o que já se sabe? O que precisa aprender? Por onde podemos partir? Se você já tem, por exemplo, no nosso caso, que a gente faz o redesign do pack, a gente já parte de um sistema, de certa forma, um sistema legado, que já está na rua, já funciona. A gente tem um ponto de partida, né? E isso tudo influencia em todo o resto do processo. Então, uma ferramenta muito legal que já inicia nessa etapa aliás, não falei aqui, né? Mas algumas ferramentas interessantes, por exemplo, pesquisa desk, que é basicamente uma pesquisa geral que você faz computador, artigos, tudo que você pode encontrar sobre esse assunto, o máximo de conhecimento que você pode adquirir sobre aquele assunto. A matriz CSD, que é uma forma de organizar o que você já sabe, o que você tem dúvidas e o que você supõe que funcione daquela maneira. A matriz CSD é muito importante ser construída em equipe e ela não é um momento de dizer se está certo ou está errado, ou se que tem certeza, não. Na verdade um alinhamento de conhecimento. Então, quando a gente fala de matriz CSD, se você está trabalhando em uma equipe, se alguém não tem certeza de alguma coisa, ela vira automaticamente uma dúvida, uma suposição. E a matriz CSD é muito fácil de organizar. Aqui, enfim, a gente estou mostrando um quadrinho com post-its, mas no redesign a gente usa bastante as planilhas. É bem simples de utilizar e ela acompanha todo o restante do projeto. A etapa de empatia, a gente então foca em entender, pesquisar quais que são as necessidades das pessoas envolvidas no problema. Quem são os consumidores, enfim, os usuários desse projeto, o que eles precisam, o que eles gostam, o que eles querem, tendo muito cuidado com o que eles querem, porque nem sempre o que o usuário quer é o que realmente eles precisam, né? E aí existem várias ferramentas de pesquisa.
onde você pode interagir mais com o usuário, focar, por exemplo, mas observar, por exemplo, comportamentos quantitativos através de mapas de calor, dados quantitativos, né, de data, e aí algumas dicas de ferramentas: surveys, entrevistas, modelagem de usuário, personas, teste de usabilidade. Aqui é um exemplo, né, de entrevista que a gente fez. Isso é um download de algumas informações que a gente coletou em outro projeto. A definição é a partir daquela pesquisa a gente começa a delimitar qual que é o problema, o que precisa ser resolvido ou criado. E aí existem algumas ferramentas para isso, como por exemplo a jornada do usuário, o plano de ação, o canvas de proposta de valor, que é basicamente, beleza, eu conheço, agora eu entendo quem são os meus usuários, eu sei quais são as suas dores, quais são os maiores problemas, as necessidades, e agora eu preciso definir o que eu vou atacar, o que eu vou resolver, quais que são os problemas que esse projeto se propõe a solucionar. E para quem que eu estou projetando também. Aí, jornada do usuário. Eu vou falar bem rápido essas coisas, porque na verdade a ideia é passar por todo o processo. Nada impede depois de, em outros momentos, ser feita outras trocas de conhecimento específicas de cada etapa, né? Ou de ferramentas específicas, enfim. A etapa de ideação é quando a gente começa a gerar ideias. Então, é muito importante nessa etapa a gente sair um pouco do que a gente tem de costume, porque alternativas às vezes mirabolantes, elas geram outras pequenas respostas, soluções melhores que contribuem numa solução que parece ser a correta. E às vezes a solução correta, que parece ser correta no começo, na verdade ela não é a melhor solução. Então é muito interessante na parte de ideação essa geração de ideias o maior possível, sempre focando em tentar resolver aquilo que foi definido e aquelas dores que foram observadas, aquelas necessidades, aquelas limitações que foram observadas com os usuários. Algumas ferramentas como Brainstorm, Crazy Eights, TestFlow e principalmente a principal de todas, que é papel e caneta, desenhar fluxo, mapas mentais, protótipos. A prototipação é quando você começa a encaminhar algumas hipóteses que você cria para validação. Então, algumas dessas ideias elas podem ser escolhidas, as que parecem ter o melhor futuro, que parecem ser as melhores hipóteses, e aí você evolui elas em protótipos, de preferência interativos, na verdade, muito de preferência que sejam protótipos interativos, porque eles serão testados depois. Então, dicas de ferramentas: protótipos navegáveis, protótipos de baixa, média, alta fidelidade, maquetes, serviços. E quando eu falo de protótipo, eu não estou falando de protótipo de tela, estou falando de protótipo de qualquer coisa. Quando a gente fala de design, a gente está aqui falando num ambiente onde a gente desenvolve sistemas, mas na verdade isso é o mesmo processo para desenvolvimento de produto, é o mesmo processo para desenvolvimento de gráfico, de animação, talvez animação um pouco não, mas serviços também pode ser utilizado dessa forma, pode ser pensado dessa forma. Então, quando você fala, por exemplo, de um serviço, talvez o mais interessante seja você prototipar essa experiência em um storytelling ou em uma maquete. É literalmente a prototipação de interfaces a ponto de tentar chegar, né, simular uma experiência. E aí, protótipos em papel, não importa muito se está bonito ou não, o importante é que você consegue passar aquela mensagem e você consegue validar aquela hipótese. E aí, enfim, protótipos de produto, maquetes, o pessoal realmente prototipa em Lego, legal. E aí, importantíssimo, o teste. Então, os protótipos criados, essas hipóteses criadas, é muito interessante, muito importante que elas sejam validadas em todas as etapas. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma hipótese que eu posso prototipar e testar, faça isso. E testa. E vê o que é bom, o que é ruim e o que pode ser evoluído. A ideia não é testar no final, a ideia não é testar quando o produto está pronto, a ideia é testar quando você tem uma ideia. Então, o mais simples que seja o protótipo que você possa fazer, e o mais simples
e rápido que você possa fazer esse teste, melhor. E aí algumas dicas de ferramentas, né? Teste de validação de ideia, teste de usabilidade, teste AB. Por exemplo, não precisa ser algo extremamente pronto, maravilhoso, próximo do real. Desde que eu consiga simular a interação, desde que eu consiga mostrar o que está acontecendo, quais que são as informações, de que forma que ele vai interagir com aquela interface, eu já consigo testar e validar. Isso está funcionando, isso não está funcionando. Eu preciso voltar para outras etapas, ou eu posso evoluir esse protótipo, o que eu preciso melhorar. É literalmente aprender com a solução. Então, o teste ele é feito para validação de hipóteses, ideias, protótipos. Então, quanto mais teste a gente faz, mais certeza a gente tem do que a gente está projetando. E o processo ele visa a melhor solução através das soluções. E que a gente cria, na verdade, prototipando e validando. O que isso quer dizer, né? Muitas vezes no design quando eu falo, na verdade, design que eu falo não é design feito por designers, na verdade, é design projeto como um todo. Muitas vezes o projeto ele não vai chegar à melhor solução de forma lógica, porque a lógica de criação ela é caótica. Então, quando você pensa sempre muito o que a lógica diz, o 1 mais 1 é igual a 2, às vezes você chega mais no mesmo e esse mais no mesmo não é o que funciona. Então, o interessante não é tu partir pelos requisitos apenas. Você tem os requisitos, mas você faz as soluções e vai aprendendo com elas. Por isso que é muito importante criar as soluções e que elas sejam alternativas diferentes e que você vai testando e vendo o que funciona e o que não funciona. E aí, após cada teste, se pensa, se planeja para qual etapa que se deve retornar. Ou seja, com esse resultado, eu preciso pesquisar mais, eu preciso entender melhor os meus usuários, eu preciso redefinir, porque talvez o que eu estudei lá, quando eu testei com o usuário, não foi exatamente o que eu defini no começo, no meio. Então, talvez eu preciso voltar para onde eu defini, a partir desse teste, e redefinir outras coisas. Observando pelo teste, na verdade, o que a gente precisava atacar não era isso. O que a gente precisava atacar era uma coisa muito mais simples. Então, redefine o projeto. Preciso criar outras ideias, validar outras ideias. Na maioria das vezes, esse processo ele costuma acontecer muito a partir da derivação, né? Você faz uma boa pesquisa, você define. A partir da definição, você cria soluções de teste, cria soluções de teste, e vai evoluindo até chegar na melhor solução. E a partir do momento que você tem as hipóteses validadas, aí você pode então avançar com o protótipo. O protótipo final, né? O protótipo da fidelidade. Então, Design Thinking, pensando, ilustrando a parte de teste, seria isso, né? Você define para onde você deveria voltar. E aí, a gente entra em User Experience. User Experience foi um termo cunhado pelo Don Norman, em 90, porque ele acreditava que as definições de usuário e usabilidade elas limitavam muito o entendimento do que era a experiência, porque a experiência, na verdade, é tudo. Então, o que ele diz, por exemplo, a experiência da descoberta, quando você vê o produto pela primeira vez em uma loja, quando você compra e não consegue colocar o carro porque a caixa é muito grande, quando você finalmente chega em casa, abre a caixa e pensa, parece assustador. Eu não sei se me atreveria a montar esse computador. Quando ele trabalhava na Apple, ele ilustrou, por exemplo, essa experiência. A experiência, na verdade, não é só o produto, não é só você saber, você ter uma interface que você consiga resolver ali no computador e acessar as coisas. Não, ela também é o tamanho do produto, o preço do produto, onde ele vai ser disposto esse produto no mercado, enfim, todo o serviço em volta desse produto, onde ele vai ser anunciado, de que forma que as pessoas vão me ver usando esse produto também é muito importante. Então, tudo isso significa a experiência do usuário. Então, o que é o X? O X é toda a experiência que o usuário tem em relação a usos das interfaces. E aí tem uma pegadinha que é, o que é interface, né?
Na verdade, a interface ela é todo o meio que permite o usuário realizar um objetivo. A gente está muito acostumado a colocar a interface como sendo a tela, né? O site, enfim. Na verdade, a interface ela é o meio. Um produto físico pode ser uma interface para o meio do usuário chegar no objetivo final, que é tomar uma água, né? Matar a sede, por exemplo. E às vezes essa interface ela não é nem algo físico, ela pode ser simplesmente um comportamento, uma ideia. Pode ser extremamente subjetivo. E aí eu queria só perguntar o que vocês entendem por essa imagem. Se alguém tiver vontade de falar. Como que a gente usa de verdade? Ele tá para baixo o produto. Eu usaria o primeiro virado para baixo. Porque o primeiro só pensaram tipo, em como deixar isso bonito e o segundo nem ser usado, né? Tipo, sempre tá pra baixo, assim. E quanto à descrição que tem ali em cima, o I e o X, o que vocês acham que significa? Sim. Na verdade, eu acho que pra mim tem o X e tem o I. Os dois, talvez, o X tá foi meio esquecido alguma parte da experiência. Tá, legal. É que o primeiro é o que eles acham que tu precisa e o segundo é o que tu precisa. Tá. Então, na verdade, a interface, ambos são interfaces. E ambos são o X. O X é do usuário, então a experiência é do usuário. Você não projeta o X, você projeta a interface. A interface é todo o meio. Então, ambos os produtos, na verdade, são interfaces. E a forma, ou o sentimento que esse usuário vai ter quando usar esse produto, quando ele comprar esse produto, quando ele guardar esse produto, quando ele descartar esse produto, tudo isso é o X. Então, a experiência do usuário, nós não desenvolvemos experiência, nós desenvolvemos interfaces. Isso aqui, claro, nós projetamos interfaces querendo que nossos usuários tenham uma boa experiência. E quando a gente fala de experiência, quando a gente fala que nós projetamos interfaces e que nós queremos que o usuário tenha uma boa experiência, nós falamos que todos somos responsáveis pelo X. Por quê? Todos projetam interface. Quando você desenvolve um código, você está pensando, por exemplo, que o sistema precisa ser rápido, porque o usuário não pode perder tempo, porque vai ser cansativo, porque vai ser ruim utilizar um sistema travado. Então, quando você está pensando que precisa ser rápido, porque o usuário precisa que seja rápido, porque a experiência do usuário vai ser melhor, você está pensando em UX. Isso não é uma coisa específica do designer, isso não é uma coisa específica do analista. Isso é uma coisa específica de todas as equipes, de todas as pessoas. Se me permite dar mais um exemplo, talvez para o pessoal ter outras coisas que não sejam só o uso do sistema, né? O usuário vai usar o sistema e é um ponto de contato com o produto, e a gente pensa muito na experiência dele, mas tem outros pontos de contato que podem ser, por exemplo, precisar de um suporte. A experiência pode ser boa ou pode ser ruim, pode precisar verificar uma informação do manual. Exato. E a experiência pode ser boa ou pode ser ruim. Então, qualquer interface dele com o nosso produto tem que considerar se a experiência com certeza. positiva. Até trazendo de novo para o código, por exemplo, quando a gente pensa na segurança dos dados, quando a gente pensa que os dados precisam ser seguros, a gente está pensando que o usuário precisa que os dados dele tenham segurança. Então a gente está pensando que a experiência dos dados, a experiência desse usuário quando está utilizando o sistema, de ele ter certeza que os dados dele são seguros, vem do código, mas é pensando na experiência. E uma boa X, uma boa X, ela é relativa. O que pode ser bom para mim, não necessariamente vai ser bom para outra pessoa. Isso reforça a hipótese, a necessidade que a gente tem de entender os nossos usuários. Por quê? O que é bom para mim num sistema, o que é bom para mim num produto, não quer dizer que vai ser bom para o usuário, para a pessoa que vai usar. Então, o importante, o que metrifica, na verdade, se uma UX é boa, uma UX é boa, é quando você consegue, num público-alvo estabelecido, que as pessoas naquele público-alvo tenham boas experiências.
E aí, quando a gente fala de experiência, a gente também fala de design emocional. Don Norman criou 3 marcos emocionais, ele coloca, na verdade, 3 marcos emocionais que um produto bem projetado precisa atingir para chegar em uma boa experiência, para ser bem sucedido. Esses são os 3 marcos, né? E aí, o nível visceral, ele é um nível do instinto, né? Quando a pessoa ela percebe aquele produto, ela está ligado principalmente a se o produto é atrativo, se o produto se ele é belo, se ele tem uma boa, ele é organizado, é o que te atrai. Ou seja, é o que faz, por exemplo, a pessoa se sentir atraída e querer usar o sistema simplesmente por olhar para ele, ou então não querer usar e ter aversões porque as coisas estão feias, organizadas, mal encaixadas. Ele está bem focado, ele está bem dentro dessa parte percepção, né? O nível comportamental, também subconsciente, na verdade todos os 3 são subconscientes, ele tem relação à facilidade do uso e ao prazer de uso. Então, vai atingir esse nível comportamental a partir da utilização do produto ser eficaz, ser prático, ser fácil de usar, ser gostoso de usar. Então, entra no nível comportamental. E o nível reflexivo é quando a gente leva esse nível para, por exemplo, quando eu uso um produto e eu penso o que as pessoas pensam de mim quando eu uso esse produto. Esse produto ele molda a minha personalidade. Por exemplo, o que aconteceria se eu continuasse usando um BlackBerry das antigas? Eu não teria WhatsApp, eu não conseguiria me comunicar com as pessoas, eu não teria, sei lá, uma roda de amigos tão boa porque não consigo me comunicar, enfim. Tudo isso impacta. E tudo isso impacta. E aí é aqui que as marcas, os produtos, os serviços tornam as pessoas, tornam a fidelidade das pessoas, né? Quem trabalha muito focado em atingir esse nível é, por exemplo, as marcas maiores, Apple, que são empresas, sistemas, enfim, softwares, produtos que são projetados, focados na melhor experiência possível do usuário. E aí, quando a gente fala em entender o usuário, tem um assunto bem polêmico, na verdade, mas na verdade é só uma distinção entre 2 palavras por campos de estudos diferentes. Mas empatia e alteridade. Empatia é importante em absolutamente tudo, em toda a nossa vida, em qualquer projeto. Empatia significa se colocar no lugar do usuário. A gente entender suas dores, entender as suas necessidades, suas limitações e projetar a partir disso. O ponto nem sempre empatia a gente consegue se colocar no lugar das pessoas sem excluir as nossas vivências, as nossas experiências. Isso pode gerar falsos positivos. E a alteridade, ela entende que o pesquisador se colocar no lugar de outras pessoas pode considerar a experiência, a vivência dela e a partir disso ela foca em entender os motivos e as razões pelo qual existem aquelas limitações, aquelas dores, aqueles problemas. Um exemplo legal de se dar que se diz, né? Empatia é você se colocar nos sapatos da outra pessoa e usar esses sapatos e ver as dores das pessoas. Você se colocar no lugar dessa pessoa. Então, imagina assim, se eu me coloco no lugar dessa pessoa utilizando esse sapato e percebo que esse sapato é ruim, que o caminho que eu faço, me colocando no lugar da pessoa, é doloroso, dói meu pé, machuca meu pé, é cansativo, deteriora o sapato, enfim. Mas essa é uma sensação minha, porque a partir do momento que eu tive as minhas experiências, as minhas vivências, aquela é uma sensação minha, daquela situação. Quando eu falo de alteridade, eu entendo que, na verdade, as pessoas, os usuários que utilizam aquele sapato, na verdade, elas talvez não tenham aquelas dores, porque elas já estão acostumadas, porque fazem 15 anos que elas correm maratonas com aquele sapato. Então, é sutil um pouco a diferença, mas você pensa assim,
eu só vou largar porque isso pode evitar polêmica, mas faz sentido homens, por exemplo, homens brancos, ricos, enfim, decidirem questões polêmicas que deveriam incluir mais a opinião das mulheres, como o aborto? Então, Torta de climão. por isso que a empatia é importante a gente ter para tudo, para nossa vida, para o nosso trabalho, em absolutamente tudo. Mas também é importante a gente olhar o design com alteridade, a gente olhar para os motivos, para os porquês, e não só pelo que a gente vê no lugar próximo. E um outro ponto importante também é a confiança criativa. Na verdade, a gente é treinado a ter traumas de criatividade. Então, pessoas analíticas tendem a dizer que não são criativas. Se a gente for ver o nosso modelo educacional, as pessoas... a gente é punido por errar, né? Então a gente não pode errar. Se a gente errar, a gente vai lá pra baixo, a gente vai mudar, a gente vai apanhar do pai, enfim. Vivências. Quer conversar, né? Mas, na verdade, a gente tem que quebrar esse trauma, porque é muito importante a participação de toda a equipe em todo o processo. Na verdade, todo mundo tem visões diferentes das coisas, tem pensamentos diferentes, e todos esses pensamentos eles ajudam numa cocriação, principalmente se trabalharem em sinergia. Então é importante que a equipe trabalhe durante todo o processo de desenvolvimento. E na verdade todos nós somos criativos quando estamos confiantes, mas não somos criativos quando nós temos medo ou insegurança. E isso não é um fato só de quem é analítico, na verdade isso é um fato de todo mundo, mesmo quem trabalha na indústria criativa, ou na dita indústria criativa. Então, uma forma de transformar... Lá no começo tem um link do Ed Kelly, que ele fala, enfim, sobre isso. Mas uma forma de transformar as pessoas mais criativas e que isso comprovadamente traz melhores resultados, mais inovação, e inovação, de novo, é gerar melhores experiências. É a gente quebrar a desconfiança com pequenas provações de sucesso, em pequenas etapas criativas. Ou seja, incluir as pessoas no processo criativo aos poucos e mostrar que, na verdade, sim, elas são criativas e que elas podem criar, elas não precisam desenhar, elas não precisam prototipar. Isso, enfim, quem tem a técnica pode fazer, mas, quer dizer, elas têm que desenhar, mas o negócio o desenho não precisa ser perfeito, não precisa ser o protótipo final, não precisa ser a entrega final. Na verdade, qualquer rascunho, qualquer repasse da ideia, qualquer comunicação, ela é sempre bem-vinda. E aí a gente entra depois pesquisa e design. Pesquisa e design, na verdade, é um tópico que talvez fique um pouquinho à parte, mas começa lá naquela primeira etapa que eu falei, design thinking, né? A parte de empatia. E aí o papel do pesquisador, na verdade, é ser um detetive. Então, o detetive ele resolve casos no campo, conversando com as pessoas, fazendo perguntas, compreendendo motivações e procurando pistas comportamentais. Nunca vi nenhum detetive resolvendo dentro do escritório. Então, você precisa conversar com as pessoas, você precisa sair para a rua, você precisa ver as realidades. E não é só dentro do que eu acho, da minha bolha, do que eu leio na internet apenas, que eu vou conseguir resolver e chegar nas melhores soluções. Esse aqui é um mapa, eu vou explicar direitinho, mas existem várias ferramentas de pesquisa e ele é organizado em 4 quadrantes, onde a parte de cima são ferramentas que que pesquisam, que buscam dados comportamentais, a parte de baixo dados atitudinais, a parte da esquerda dados qualitativos e a parte da direita dados quantitativos. Então, qualitativo e quantitativo. Qualitativo, saber o porquê das coisas. Então, buscar entender o porquê das coisas, principalmente interagindo com o usuário. Esses dados eles podem ser um pouco mais subjetivos e difíceis de analisar matematicamente, mas é ali que você vai entender o porquê que as coisas acontecem e vai ter os melhores insights.
O quantitativo, ele é né, focado em dados quantitativos. Ele é mais focado em determinar padrões de comportamentos a partir de padrões numéricos. Então, dificilmente tu vai entender o porquê que as pessoas agem daquela forma ou porquê que elas têm aquelas necessidades. Talvez você não vai nem conseguir identificar as necessidades, mas você vai conseguir ver coisas muito boas, como, por exemplo, assim, determinada ação é muito demorada, determinada ação não está funcionando. Ou então, quando você faz uma survey, que as pessoas têm mais problemas, sei lá, as pessoas têm um determinado comportamento, elas compartilham informações, links, por exemplo, por chats, elas não compartilham por listas de... Você entendeu, não? Alguns exemplos de pesquisas qualitativas e quantitativas, por exemplo, qualitativa, cocriação, grupos de foco, entrevistas, observação. Quantitativo, questionários, métricas, teste AB, headmap. E aí também comportamental e atitudinal. Comportamental é tu entender o que elas fazem. Então, é um método focado em observar o comportamento do usuário. Como que ele age, como ele se comporta, como ele trabalha, como ele faz. Você não pergunta para o usuário, você observa. Então, o comportamental, algumas ferramentas, por exemplo, teste de usabilidade, observação, teste AB. O atitudinal não. O atitudinal tu tenta ir além daquilo que tu pode observar. Ou seja, você não vai só observar, você vai perguntar. As informações elas são declaradas pelos usuários. Então, ali pode acontecer algumas coisas. Por exemplo, assim, o usuário pode dizer que ele faz de tal forma, mas talvez ele não faz realmente daquela forma. Ou ele pode dizer que ele gosta desse jeito, disso. Ele quer isso, ele precisa disso. Mas o comportamento dele, na verdade, mostra que ele precisa de outras coisas. Então, é muito importante, né, falando da escolha certa, o ideal é que a gente combine as técnicas. Principalmente técnicas quantitativas e qualitativas, porque a gente entende comportamentos, padrões de comportamentos, e depois a gente entende o porquê desses comportamentos. Mas também atitudinalmente e comportamentalmente também. E a melhor forma de escolher depende do projeto, depende do que se precisa coletar. Né? Alguns exemplos, por exemplo, Survey é uma ferramenta quantitativa e atitudinal, porque você vai coletar e vai partir da quantidade de respostas, né? A partir de um padrão. E ela é atitudinal porque, na verdade, as pessoas estão dizendo o que elas fazem a partir das perguntas. Teste AB é um teste quantitativo e comportamental, porque você não está perguntando, você está observando o comportamento dela no sistema. E, ao mesmo tempo, você se baseia pela quantidade de erros, quantidade de problemas ou quantidade de acertos, enfim, daquele teste. A observação é um dado qualitativo e comportamental. Você não vai fazer uma observação de muitas pessoas, uma amostra muito grande, então você vai qualitativamente analisar algumas situações, alguns casos, algumas pessoas, e você vai analisar o comportamento dele, desse fluxo de trabalho, dessa pessoa, etc. O Canarek, aí também acho que é importante dizer que eles não podem saber que estão sendo observados, né? Porque senão eles podem mudar o comportamento e... Exato. Bem falado. Porque, tem até, na verdade, a observação ela é comportamental e atitudinal também. Porque a partir do momento que, se você vai fazer uma observação, por exemplo, na sala de um médico, você precisa avisar o médico. Só que a partir do momento que você avisa, ele não é mais comportamental, ele é atitudinal. O teste de usabilidade, por exemplo, e aí eu quis trazer justamente um smartwatch para dizer, é de qualquer coisa mesmo, é do produto, é da interface, é de qualquer coisa. É da interface, qualquer coisa da interface. E o teste de usabilidade é qualitativo e comportamental. Entrevistas, qualitativo e atitudinal. E aí, falando de entrevistas, eu escolhi falar um pouco de entrevistas porque é a técnica que a gente tem utilizado mais aqui dentro. E
eu queria falar só um pouquinho sobre ela. Por exemplo, existem alguns tipos de entrevistas. Existem as entrevistas não estruturadas, as semi-estruturadas e as estruturadas. Uma entrevista não estruturada, ela tem o foco de aprender sobre o assunto. Então, quando se faz uma entrevista não estruturada, a intenção não é validar nada, é você simplesmente chegar e meio que tocar uma conversa natural, onde você faz perguntas abertas, como por exemplo, como é o seu fluxo de trabalho, e a partir da resposta dessa pergunta, você molda outras perguntas que não estão planejadas, que vão acontecer de acordo com a conversa. É bem uma conversa inicial, né, de qualquer projeto. E aí, existe a entrevista semi-estruturada, que costuma ser a mais utilizada depois de você já ter uma contextualização. Então, a entrevista semi-estruturada, ela parte de perguntas pré-definidas que têm o objetivo de validar e invalidar algumas hipóteses, mas também conhecer novas coisas. Ou seja, eu tenho algumas perguntas que já norteiam o que eu quero saber naquela pesquisa, naquela entrevista. Mas, a partir do momento que eu vou pesquisando, essas perguntas elas também são um pouco abertas. Então, vão ter respostas, vão ter coisas que vão me trazer outras dúvidas, vão me trazer outras sugestões. Então, eu posso, a partir dali, por isso que ela é semi-estruturada, ela não é estruturada, né? Eu posso, a partir dali, fazer outras perguntas que não estavam no escopo. E uma entrevista estruturada, não. Uma entrevista estruturada, ela já tem um roteiro bem específico. Ela é quase como um survey. Eu tenho as coisas específicas que eu preciso validar. Sei lá, você come banana todo dia de manhã? Eu não estou perguntando o que ele come, eu estou perguntando se ele come banana. Eu quero saber se ele come banana. Não importa se ele disse que come maçã, se come... Não, eu quero saber se é banana. Se ele disser que sim, sim. Se disser que não, não. Entende? Então, o roteiro da entrevista estruturada é basicamente eu validar ou invalidar hipóteses que eu criei durante o projeto, durante a etapa de pesquisa. Depois eu mando o roteiro. Posso só fazer um comentário? Sim. A gente sempre, quando fala dos tipos de entrevista, né, aparecem esses três e pode dar a sensação de que a gente tem que escolher um. Ah, sim. E daí, na prática, o que a gente acaba fazendo é que, dependendo do tema da entrevista, a gente pode adotar qualquer um dos três, às vezes na mesma conversa. Então, eu quero conversar sobre esse assunto, e daí conduz uma parte de forma totalmente não estruturada, só para a gente ouvir a pessoa relatar a história dela. Isso. Tem uma outra parte que a gente já tem um contexto para ser estruturada, e tem coisas que já estão mais avançadas na pesquisa, que daí a gente fala, agora eu quero fazer umas perguntas mais específicas aqui sobre a receita, por exemplo. Aí perguntando coisas bem pontuais, né? Então pode ser coisa misturada. Exato. Pode ser cada um do tipo. Isso mesmo. E aí, é interessante, como já dito na contextualização, o uso da SSD, é interessante criar esse roteiro a partir justamente das dúvidas e suposições da SSD. Ou seja, a partir do que a gente sabe, do que a equipe sabe, das certezas, das suposições, das dúvidas, o que a gente precisa pesquisar, o que a gente precisa sanar de dúvidas, o que a gente precisa validar de suposição. E aí você cria esse roteiro, essas perguntas, com base no que você não sabe. E o contexto ideal de uma entrevista? Isso aqui é tipo assim, eu aprendi isso aqui no curso, então também isso aqui pode ser variável. Enfim, a gente sabe que o nosso contexto é bem diferente e o importante mesmo é a gente fazer pesquisa. Então, o contexto ideal de uma entrevista é você ter uma equipe de no máximo 3 pessoas, para não desviar foco, para não criar um grupo focal e para que a pessoa que está sendo entrevistada não se sinta intimidada também. Então, o ideal é ter um entrevistador, que é a pessoa que vai conduzir toda a entrevista, e 2 pessoas que vão focar em criar, em observar e registrar esses cartões de insights, tudo que for observado. E quando a gente fala dos insights, tem um ponto aqui que é interessante, o registro de áudios para consultas futuras. Quando a gente está falando de insights, o interessante não é pegar tudo, não é fazer que nem escrivão ali, escrever tudo que está acontecendo. Na verdade, não, é focar no que realmente importa e anotar aquilo que faz sentido. Né? Porque depois isso vai ter material para consulta, então não precisa pegar tudo. Quando precisar tirar alguma dúvida, consulta o material, é para isso que ele existe. Então, o interessante também é fazer com um entrevistado por vez, no máximo 2,
mas não aumentar muito o grupo para não existir um grupo focal. E, de preferência, se for feito com 2 pessoas, que sejam pares, que não sejam superiores, e, enfim, né? Porque, como é uma entrevista atitudinal, às vezes a pessoa não quer falar na frente de uma pessoa que é superior, enfim. De preferência em ambiente físico, mas, se pela necessidade, fazer online, de preferência daí com o vídeo. Porque daí você consegue observar quando a pessoa está pensando, olhando para o lado, a cara que ela faz em determinados momentos, isso tudo é interessante. Quando você fala em desenvolver personas, é necessário, para a validação da persona, isso é um estudo Norman, que é necessário fazer pelo menos 3 entrevistas para cada grupo de usuário. Caso não use personas, isso pode variar. O interessante é sempre ter uma amostragem um pouquinho maior do que 3 entrevistas. Assim. E na condução da entrevista, alguns passos interessantes, né? Que é sempre ouvir atentamente para a pessoa que estiver entrevistando, sempre confirmar que está entendendo, está ouvindo a pessoa, então o famoso tá. Tentar dar sempre o feedback de resumo, que é sempre não, em determinados momentos da entrevista você diz, deixa eu ver se eu entendi, repete o que ela falou para ter certeza que, primeiro, você está entendendo, e segundo, para ela ver que você está prestando atenção e que você está realmente entendendo o que ela está falando. Entender que existe, né, o ideal ter um silêncio sensível de 5 segundos, mais ou menos, que é, muitas vezes a pessoa está falando e aí chega em determinado momento que ela para pensar. Se você já corta o pensamento dela, às vezes falta uma outra coisa que poderia ser interessante e ela não terminou a fala dela, né? Espere aí 5 segundos e depois se não houver mais nada novo, se ela não continuar falando, aí você toca para uma próxima pergunta. É importante também não fazer perguntas tendenciosas, do tipo, assim é o melhor, né? Ou, é desse jeito que você faz, né? Não, deixa você quer conhecer, você não quer validar se é assim ou não. Instigar a pessoa a falar mais, sempre. Porque, como tancar o idiota, que é, às vezes você já sabe o porquê daquela coisa, ou como que é feita aquela coisa, mas às vezes é bom ouvir ela falar de novo isso, se a pessoa falar de novo isso, porque pode comprovar aquilo que tu já sabia e te dar uma certeza a mais, ou não, ou você ter um novo fato, uma nova suposição, uma nova dúvida. Quer dizer então que não era assim, que não é assim que deveria funcionar. E sempre que possível, fazer perguntas mais curtas e diretas, porque perguntas longas tendem a gerar confusão. As pessoas podem esquecer o início da pergunta, por exemplo, e não responderem por completo aquilo que precisava responder. Bom, insights coletados. É interessante a atualização da SSD, porque a SSD ela vai continuar dizendo para o grupo, ou tendo alinhamento do grupo, do que se conhece dessa pesquisa, desse projeto, do que está sendo desenvolvido. E aí, compartilhamento das descobertas. Uma sugestão, até que foi dada no curso, né? De como apresentar a descoberta. Na verdade, apresentar a descoberta é uma coisa bem simples, que é você basicamente apresentar em um slide, uma apresentação, o que foi descoberto. Então, uma maneira simples de apresentar é 1 ou 2 slides escrevendo a pesquisa, que tipo de pesquisa que você fez e o porquê dessa pesquisa, e 5 a 10 slides escrevendo quais que foram as descobertas, o que foi aprendido nessa pesquisa, e no final mostrar quais que serão os próximos passos disso. Existem outras formas também, por exemplo, como atualização da parede de ferramentas, quando você vai traduzir isso, baixar essas informações, por exemplo, em personas, em user journeys. Muitos lugares utilizam paredes com as etapas escritas, enfim, ou mesmo em softwares, e aí você pode continuar fazendo isso.